Já estamos de volta ao vivo para você aqui no Bora MS, na tela da TV Guarandi, afiliada da Band. Hoje nós vamos falar de um assunto que ganhou bastante repercussão nesses últimos dias, que é o caso daquela assistente de palco, a Juliana Oliveira, do programa De Noite do Danilo Gentili, né, que é exibido no SBT. E nós tivemos um caso onde a Juliana, ela veio a público e falou, né, de que teria sido estuprada pelo Otávio Mesquita, né? Ela veio a público, postou esse vídeo e aí causou uma grande repercussão, porque fizeram um recorte da fala da Juliana de um vídeo na íntegra, onde ela fala assim, que na época ela tinha puxado a orelha do Danilo Gentili, falando que olha, Danilo, só porque eu sou preta, segundo as palavras dela, sou uma mulher preta e pobre, você não vai fazer nada. Fizeram esse recorte e o que deu a entender é que, de fato, o Danilo Gentili não teria feito nada. Pois bem, o Danilo veio a público e mostrou ali algumas gravações, mensagens, troca de mensagens, rebatendo o que neste recorte deu a entender que, na verdade, foi uma fala que foi tirada ali, né, de um trecho que ela falou, que ela disse na época, mas que ele teria feito, e aí criou um burburinho danado e saiu do contexto, e nós vamos tentar entender isso, porque o Danilo Gentili veio a público se defender. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Rafael Chay, advogado especialista em Direito Digital. Doutor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Bora MS mais uma vez, né? O senhor já é de casa, para a gente poder falar um pouquinho sobre este assunto tão importante, né? Que o Danilo Gentili mostrou ali algumas evidências, né, de que ele estaria rebatendo as acusações. De fato, essas evidências são provas? Então, a gente tem que ir devagar nesse aspecto. Para você poder responder da forma como ele respondeu na internet, essas gravações, esses prints são válidos. A gente fala que você tem que preservar sempre as mensagens que você possa utilizar a seu favor. Agora, se ele eventualmente quiser levar isso para a justiça, aí ele precisa atender aquilo que nós chamamos de cadeia de custódia. Ou seja, ele tem que validar essas provas, porque o print é uma imagem. Sim. E gravação de áudio hoje com deepfake você pode manipular facilmente. Então, para que você possa levar dentro do processo, você tem que fazer uma validação, você tem que atender a uma cadeia de custódia, porque é ela que vai garantir que aquela prova digital ou digitalizada são de fato reais. Ou seja, doutor, o que o senhor nos explica é que, por exemplo, um print ou um áudio de uma mensagem, essa cadeia de custódia seria como se fosse uma perícia para identificar, olha, esse áudio não foi alterado, não está editado, está na íntegra, de fato ele é real e ele aconteceu. Exatamente isso. Porque como nós falamos, hoje você tem ferramentas, especialmente de inteligência artificial, que permitem você fazer qualquer tipo de simulação. É fácil você, por meio, por exemplo, do WhatsApp Web, modificar o conteúdo da conversa e a partir daí você tirar um print de uma conversa na qual você falou algo que na verdade você não falou. Ou eu posso utilizar ferramentas de áudio hoje que vão recriar a sua voz para fazer você falar algo que você não falou. Daí a importância de você buscar ferramentas de validação que vão mostrar a partir dos metadados e a partir do código de cada arquivo que aquele arquivo não sofreu nenhuma modificação. Ele não foi alterado, ele é original. Sim. E por isso deve ser aceito como prova. Doutor, mas é permitido, igual, pegando o gancho do caso, né, do Danilo Gentili, ele foi lá e divulgou uma ligação que envolve ele, a suposta vítima, a Juliana, né? E aqui, gente, só para ficar claro, nós não estamos aqui para dizer se esse caso, Otávio Mesquita, teria ou não cometido isso. Nós estamos, isso é uma outra história. Nós não estamos aqui para julgar isso, ou nós estamos para entender o posicionamento, tá? De quando você divulga, por exemplo, a mensagem, uma gravação que envolviam outras partes. O que o Danilo Gentili fez? Acredito que ele deva ter consultado o jurídico dele antes de tomar essa atitude. Pode sair divulgando, como ele fez, uma gravação envolvendo outras pessoas e até troca de mensagens? É necessário um pouco de cautela nesse aspecto. Existem já entendimentos de tribunais superiores que, se você compartilhar informações de conversas privadas, isso pode representar uma responsabilidade para você. Certo. Nesse caso em particular, a gente tem ali evidências
para rebater uma acusação pública que foi feita contra ele. Ela fez um vídeo e fez uma acusação pública. A única forma dele conseguir rebater de forma eficiente seria mostrando publicamente as gravações para poder contestar aquele fato. Então, excepcionalmente, eu diria que nesse caso seria permitido, mas é necessário sim muita cautela, porque dependendo do teor do que você compartilha, você pode se tornar o sujeito do processo. Entendi. Você, na tentativa de se defender, pode acabar gerando uma responsabilidade que vai recair sobre você. Então tem que tomar cuidado, tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Bom, então, neste caso, no entendimento do senhor, juridicamente falando, por mais que hoje há entendimentos de que divulgar uma conversa entre duas pessoas ou mais, sem a autorização de todas as partes envolvidas... Incluindo print de WhatsApp, viu? Incluindo print de WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Você não pode divulgar o conteúdo de grupos de WhatsApp, senão você pode ser, inclusive, responsabilizado dependendo do teor que há naquele grupo. Ou seja, não tendo autorização de ambas as partes envolvidas, isso pode sim ter problemas jurídicos. Qual seria vamos supor que eu divulgo uma mensagem entre eu e você, sem a sua autorização, você se sentiu ali lesado, enfim, prejudicado por divulgar aquela conversa. O que essa pessoa vai responder? O elemento limitador é a finalidade. Qual foi a finalidade da divulgação do áudio? Divulguei apenas para rebater a acusação falsa que foi feita. Eu não vejo problema algum nisso. Certo. O que ela falou, a acusação foi: ele não fez nada. Tá aqui o áudio que prova que eu fiz. Pronto. Agora, se ele tivesse divulgado outras questões alheias a essa acusação, ele poderia responder por difamação, do artigo 139 do Código Penal. Poderiam haver questões relacionadas ao dano moral, do 186 do Código Civil. Então a pessoa pode sofrer sanções na esfera civil e penal. Por isso que eu falei, muito vai depender da finalidade, do como você utilizou essa gravação. Ele utilizou tão somente para rebater a acusação. E como a acusação foi publicamente pela internet, ele precisava se defender publicamente pela internet. Certo. Você não tem como responsabilizá-lo por isso. Sim. Agora, se ele extrapolasse e revelasse outras questões, aí ele poderia se tornar sujeito ativo de uma conduta que poderia recair responsabilidade sobre ele. E nesse caso, doutor, para você validar uma prova digital, vamos supor, você tira um print, né? E aí aquilo que o senhor falou, olha, um print ele pode servir de prova ou não, desde que passe por essa custódia, na cadeia de custódia de provas digitais, ou seja, essa perícia para identificar. Como que eu consigo validar essa prova para me dar mais segurança de um print, de uma mensagem, de um áudio? Tem 3 formas fundamentais que você pode escolher, qualquer uma delas. Pode ser feita perícia no próprio arquivo digital ou digitalizado. Aí o laudo pericial ele vai dizer se houve modificação no dado ou não. Se for uma montagem, o perito consegue identificar se houve montagem. Se houve, por exemplo, uma alteração, ele consegue identificar se houve alteração. Existe a possibilidade da ata notarial, que é você levar o seu telefone, levar o seu computador até o cartório, e lá o representante do cartório ele vai ver e vai fazer uma ata dizendo o que ele viu. Essa ata tem fé pública, serve como prova. Ou você pode usar ferramentas de validação. E as ferramentas de validação hoje, elas são as mais versáteis, porque o valor é bem acessível, e elas já são amplamente aceitas no judiciário. Tanto que existem ferramentas de validação hoje que já têm parceria com a OAB, com o Ministério Público, com o judiciário. Então, ao invés de eu simplesmente tirar o print, o que eu faço? Eu vou na ferramenta, eu acesso a informação dentro do navegador da ferramenta e lá ele já tira um relatório dizendo para mim, ó, esse arquivo é real, esse arquivo não teve modificação, estão aqui os metadados, você pode anexar no processo como prova que vai ser considerado válido. Entendi. É importante a gente discutir esse assunto para trazer uma segurança, porque às vezes alguém ofendido publicamente, alguém solta alguma informação que você não autorizou, né? E de que forma se respaldar dessas acusações, né? E às vezes você queira entrar com uma ação, mover uma ação. Isso é extremamente importante saber quais são os caminhos legais para que você consiga se respaldar e dar mais sustentação para que aquelas evidências, aqueles indícios virem uma prova
no processo judicial. Exatamente. Doutora? E aí a gente tem até que lembrar, viu? Cuidado com o que você faz na internet, com o que você fala. Porque você tem hoje os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Mas uma coisa que muita gente ignora é que se você for pegar o artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal, a pena dessas condutas triplica se for praticada por rede social na internet. Ou seja, você utilizar a internet, uma rede social hoje, para difamar, caluniar, injuriar alguém, é muito pior do que por outros meios tradicionais. Sim. Mesmo que outros meios de comunicação, porque o aumento vai ser muito maior. Certo. Bom, conversei aqui com o Dr. Rafael Chay, advogado especialista em direito digital. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.